Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma videoconferência e estamos em 2012, né? Como eu já previa o que aconteceria esse ano em termos de assuntos internacionais, eu acredito que desse ano não passa, né? Que seria a guerra contra o Irã, né? E eu queria falar aqui com vocês, dar uma breve noção do que está por vir, né, e porquê disso. Eu estava assistindo um filme falando sobre Jesus, né, sobre o cristianismo. E é interessante quando ele estava pregando, né, e tal, começando a conquistar, né, os discípulos, né, os seus seguidores na época. Teve um deles que percebeu a influência, né, que Jesus tinha sobre a população e começou a arrecadar dinheiro, né, das pessoas. E neste filme ele chega para Cristo com as mãos cheias de dinheiro e fala: olha o que nós conseguimos, né? As pessoas deram para a gente isso aqui. E engraçado, né, que Cristo olhou para aquele dinheiro, olhou para o discípulo dele e disse: livre-se disso, jogue isso fora, devolva isso aí. E o discípulo questionou, dizendo: como posso devolver? Não sei onde encontrar as pessoas que deram, né? Não posso jogar fora. Então Cristo falou: dê para os pobres, entregue aos pobres, então. E foi isso que ele fez. O discípulo pegou o dinheiro, não fez de bom grado, jogou o dinheiro no meio de um monte de mendigos, mas fez isso assim, meio que revoltado, porque não queria se desfazer do dinheiro, né? Para vocês terem uma ideia do poder que tem o dinheiro. E isso naquela época, né? Ave Maria, quantos? 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Então, quando eu vi esse filme, eu vi, olhando as consequências de hoje, né, no decorrer também da história, o que aconteceu, né, com as religiões, as maiores religiões do mundo, né, que é o cristianismo, né, o islamismo e o judaísmo. Bom, pessoal, eu não vou dizer para vocês que é surpresa o que acontece hoje, porque já era previsto. Inclusive, existe as profecias, né, que estão se cumprindo, né? E eu vou ser sincero para vocês: eu não sou religioso, eu não frequento igrejas. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar esse assunto. Estudar religião, estudar política externa, internacional, história geral. Eu gosto de estudar, eu gosto de me manter informado. E há algum tempo atrás, quando eu escutava as pessoas falarem do fim do mundo, né, falarem das profecias e tal, eu dizia que era bobagem, que era aquela coisa que foi induzida, né, na cabeça das pessoas, né? Mas hoje é engraçado que eu me achava inteligente demais para acreditar nisso, né?
E hoje eu estou muito mais inteligente e começo a acreditar, né? Porque a realidade nos mostra isso, né? O que aconteceu quando Cristo veio ao mundo? Ele era judeu, ele veio para ser o rei dos judeus. Os judeus não aceitaram um Messias pobre, porque a cultura judaica ela sempre foi voltada ao materialismo, à riqueza, né? Assim são os judeus. Eram naquela época e ainda hoje são desse jeito, são dessa forma. Bom, o que aconteceu? Cristo foi rejeitado pelo seu povo, os judeus. Os seus discípulos, aqueles que acreditaram em Jesus e nos seus ensinamentos, né, de não se apegar às coisas materiais, né, de amar o próximo como amar a si mesmo, de rejeitar toda forma de violência, né, criaram o cristianismo. E engraçado que no decorrer da história, né, com os conflitos religiosos, né, porque Deus é um só, mas nós somos diferentes e temos formas diferentes de representar a Deus, né? Eu acredito nisso pelo conhecimento que eu tenho, que em tudo nós somos diferentes, né? Nós criamos políticas diferentes, pensamentos diferentes. Por que não haveria de ser diferente com a religião? Então criamos formas diferentes de expressar nossa fé religiosa, onde surgiram religiões diferentes, sendo que Deus é um só. Bom, então, no decorrer desses conflitos religiosos, cada um com a sua forma, né, de administrar a fé, né, os judeus acreditando que o dinheiro seria a força que tornaria forte o judaísmo, como assim o conseguiu. Os cristãos se perderam, né? Os cristãos esqueceram totalmente os mandamentos, né? A origem da sua religião, os princípios religiosos cristãos foram esquecidos e abandonados por conveniência da realidade atual, do sistema mundial, né, do capitalismo. E o islamismo, com a sua forma de resistir à influência de outras religiões, aliás, de resistir a qualquer coisa, né? Engraçado, veja mais ou menos como funcionam as coisas. O judaísmo prega o materialismo, o cristianismo prega o amor ao próximo e totalmente o contrário do judaísmo, né? De que as pessoas não devem se apegar às coisas materiais. É uma aversão ao judaísmo. E o islamismo, que prega a resistência, né? A luta, né? Então, esses pensamentos foram se desenvolvendo daquela época até hoje. Hoje,
nós vemos aí a realidade, né? Estamos aí vendo o que se tornou o judaísmo, como vive e como pensam os judeus, né? Os judeus, na sua busca incessante por dinheiro e poder, acabaram por se aliar ao capital internacional, que é a força motriz da sociedade moderna, né? O capital internacional, pessoal, ele é representado por 13 famílias que controlam tudo ao nosso redor, tudo. Tem todo o dinheiro do mundo, economia, mídia, tudo. E essas 13 famílias, elas são satanistas. Elas pregam devoção ao Satanás. Vocês, se tiverem curiosidade, pesquisem os Illuminatis, né? Então, o que aconteceu foi que, no decorrer do tempo, essas 13 famílias se tornaram tão ricas e poderosas como nos dias de hoje nós estamos vendo aí. São elas que promovem as guerras, né? As pragas, as doenças, né? Tudo visando o dinheiro, o lucro. E é essa ambição em lucrar que está prestes a acabar com o planeta, destruir tudo. E veja como são as tendências, né? Os judeus se aliaram a essas 13 famílias satanistas, os Illuminatis, para se tornarem fortes, né? Na sua ambição de dominar o mundo. E para que fosse também como eles queriam, né, que viesse o Messias rico, né, que seria esse governante que essas 13 famílias querem impor ao mundo, né, o governo único. Seria o Messias judaico que eles tanto esperam. Então, os judeus se aliaram aos satanistas, os Illuminatis, para ser a força e o poder que é hoje. Os cristãos se perderam em sua ideologia e hoje, apesar de serem grandes em número, mas são fracos, né? Os cristãos, eles foram dominados, né, pelo capital internacional e pelos judeus. E hoje restou o Islã, né, como nós estamos vendo já há várias décadas. Essa guerra que se intensifica contra o islamismo, que começou com a criação do Estado de Israel na Palestina, financiado pelo capital internacional, apoiado. Todas as guerras que houve contra os muçulmanos foi apoiada, financiada e armada pelos Estados Unidos, pelo capital internacional, pela Europa. Foi essa a aliança dos judeus com o capital internacional para se impor na Palestina e voltar a criar o Estado de Israel, para que eles retornassem à sua terra. Então esse foi o primeiro passo. E hoje estamos vendo essas guerras lá na região, tanta morte, tanta destruição. E o segundo passo dos judeus seria a vinda do Messias rico, um Messias maçônico, um Messias Illuminati, um Messias satanista. Então a ganância dos judeus foi tanta que eles se afastaram de Deus por completo e se aliaram ao grande Satã, né, aos Illuminatis. Mas os povos muçulmanos, os povos islâmicos, eles resistem, porque faz parte da cultura religiosa islâmica resistir
a outras culturas, outras religiões, né? Resistir através da guerra. Estamos vendo aí agora a guerra contra o Irã, que eu acredito que de 2012 não vai passar, né? Mesmo porque a gente vê a mídia intensificando, fazendo aquela campanha negativa a respeito do Irã, e está ficando forte demais isso, que a mídia é controlada pelos Illuminatis, é um plano dos Illuminatis junto com os judeus, né? Submeter a religião islâmica como conseguiram submeter o cristianismo. E o Irã, como é uma forma de islamismo mais radical, que são os xiitas, se aliou a outras forças, né, também poderosas, como os chineses e os russos, né, que antes eram comunistas, hoje adotaram a economia de mercado. Mas no fundo de tudo, por trás de tudo, está o fator principal, que foi o que iniciou isso tudo. O que eu falei no início da videoconferência. O dinheiro. Todos estão atrás do dinheiro. Todos querem o dinheiro e o poder. Não é? O Oriente Médio, por uma bênção de Deus, acabou sendo o lugar que se concentrou as maiores reservas de petróleo do mundo e onde se circula muito dinheiro em decorrência desse petróleo. Está atiçando a cobiça de todos, né? Então, pessoal, essa guerra que vai estourar agora em 2012 contra o Irã vai alastrar vários países da região que já estão em guerra civil, tentando alguns conseguiram, outros tentando derrubar os governos ditatoriais pró-ocidentais que são contra os interesses religiosos islâmicos, né? Estamos vendo Israel querendo se impor à força contra esses povos, aliado ao capital internacional, e vai ser uma guerra de proporções alarmantes, né? Uma coisa assim que nunca na história da humanidade será visto algo como o que vai acontecer esse ano de 2012, né? Mas como a maior força no universo inteiro é Deus, né? E Deus não gosta de nada mal feito, né? Essa aliança dos judeus com os Illuminatis, uma coisa que começou errado tinha que acabar errado. Os Illuminatis, eles têm o seu próprio interesse, né, que é acabar com a religião no mundo, né? Eles pensam em dinheiro, eles querem poder, né? E a religião, de certa forma, atrapalha seus planos consumistas e capitalistas, né? Então os Illuminatis estão fomentando essa guerra religiosa, empurrando o Ocidente, o cristianismo e o judaísmo contra o islamismo, ao mesmo tempo em que prega o ódio aos seus próprios aliados judeus, né? Os Illuminatis não têm interesse nos judeus. Os judeus estão sendo usados como uma peça em um jogo de xadrez para satisfazer os interesses Illuminatis. Então eles fortaleceram os judeus, tornaram os judeus odiados no mundo todo, e agora lança os judeus contra o Islã, ao mesmo tempo em que faz uma campanha mundial contra o sionismo. A ideia é transformar numa guerra fratricida, uma guerra odiosa, religiosa, onde um quer exterminar o outro, né? Desviar a atenção do real problema,
que é o capitalismo, que é o consumismo, que são os Illuminatis. Então o mundo vai mergulhar numa guerra religiosa, né, por causa, né, da burrice e da ignorância judaica em se aliar aos Illuminatis. Os Illuminatis vão conseguir o que quer, que é acabar com a religião no mundo. Eu acredito que talvez não, porque eu não acredito que Deus vai deixar que isso aconteça. Mas o fator principal é quantos terão que morrer para acabar com isso e como isso vai acabar. Então eu peço a vocês que estudem sobre o assunto, que leiam e vejam, porque desse ano não vai passar. Até a próxima videoconferência, pessoal.